meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco da liturgia desta quarta-feira, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, elas têm uma característica bem marcante, que é justamente o fato de apresentarem aquilo que nós consideraríamos como uma má sorte, como uma dificuldade, uma provação em nossa vida, uma carência de algo em nossa vida, como algo que nos traria a felicidade, ou seja, a bem-aventurança. O que significa isso? Significa que não é o ter ou não ter que vai nos trazer a felicidade. A fome, o choro, a perseguição, a pobreza, não é isso. E não é o contrário disso. A abundância de bens, a abundância de alimentos, a alegria que passa, não é isso que vai nos trazer a felicidade, ou seja, a bem-aventurança. Não são essas realidades. Mas é a forma como nós as vivemos diante de Deus. Aqui está o grande ponto. Como nós a vivemos em Cristo Jesus. Essa é a grande questão. Até porque nós escutamos do Evangelho Jesus dizendo, os pobres serão felizes e ai dos ricos. Ou seja, não é a questão de ter ou não ter. É a vivência próxima. Nós podemos lembrar também, a partir dessa realidade, de algumas vivências dos apóstolos. Por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 40, vai mostrar Pedro e João. Depois que foram perseguidos, depois que foram presos, foram libertados, depois foram presos de novo, e foram açoitados e depois soltos. E diz justamente nesse versículo que eles glorificaram a Deus por poderem ter a graça de ter sofrido pelo nome de Cristo. São Paulo vai dizer em diversos momentos das suas cartas que passou fome, foi perseguido, foi apedrejado, foi ameaçado de morte, tentaram matá-lo e uma série de outras coisas. E ele ficava feliz por poder viver tudo isso por Cristo. Masoquismo? Não. Viver a pobreza ou a riqueza, viver a fome ou a abundância de alimentos, viver a perseguição ou não é o mais importante. A prioridade é viver o reino de Deus. O ponto aonde estes homens disseram ser felizes e estarem alegres, com uma alegria profunda e interior, é justamente pelo fato de que eles compreenderam que a prioridade da vida deles é o reino dos céus, é a vontade de Deus. Isso vai fazer com que as outras coisas sejam de menos. Se tenho que enfrentar a fome nesse momento, eu vou enfrentar. Entende? Então, é uma característica muito mais espiritual. É claro que nós não devemos jamais aceitar que a fome dos nossos irmãos seja algo normal e tranquilo,
e que devemos apenas chegar neles e falar assim, meu irmão, prioriza o reino de Deus, que é nós, né? Você vai ser feliz. Não, não é essa a realidade. Ao contrário, nós temos que lutar porque não haja injustiças e desigualdades neste mundo. Porém, a Sagrada Escritura hoje nos ensina que a grande prioridade da nossa vida, não vamos falar pelos nossos irmãos, da nossa vida, é o reino de Deus. Nós podemos trazer essa realidade, inclusive, para o nosso dia a dia, quando nós vivendo numa pastoral, vivendo num movimento, dizendo sermos servos de Deus, enfrentamos uma dificuldade e nós falamos, estou saindo. Não dá, eu não aguento isso e aquilo. Não. Qual é a minha prioridade? Estou sofrendo, mas qual é a minha prioridade? É o reino de Deus ou não é? Se não é, nós precisamos trabalhar o nosso interior porque nós precisamos ainda mais de conversão. A nossa vontade ainda não está conformada à vontade de Deus. Essa é uma verdade que precisa ser trabalhada em nós. Por quê? Porque a grande prioridade, a chave de leitura a respeito do mundo, né, das relações que nós temos com todas as pessoas, situações e com as coisas, com os bens, com tudo, precisa ser a partir da vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver esta realidade, a sermos fiéis a esse desejo no coração dele e que nós possamos priorizar o reino dos céus. E tudo mais virá por acréscimo. E tudo mais nós iremos enfrentar com alegria, porque o mais importante já está em nosso coração. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.